mais uma aula de língua portuguesa. Você vai usar o seu caderno de literatura. E isso, nós vamos trabalhar a parte de literatura. A gente lembra que nós dividimos língua portuguesa em gramática e literatura. Hoje nós vamos usar o caderno, claro, de literatura, porque nós vamos falar de literatura de informação. Depois de caminharmos, né? Depois de caminharmos pelo conceito de literatura, o conceito de estilo de época, que cada época tem o seu jeito de ser, tem o seu momento. Depois de falarmos dos gêneros literários, lírico, épico, dramático, o lírico, aqueles textos que falam de sentimento, o épico, quando o texto tem meio que uma narrativa histórica, mistura a vida dos heróis e etc. E também lembrando que o texto de epopeia, o texto épico, ele pode ser tanto em poema quanto em prosa. Ele não precisa. Ah, mas é um poema que conta uma história? Pode ter poemas que contam histórias. É o poema narrativo. No nosso caso, é o poema épico. E nós temos também o dramático, que são as peças de teatro, o mundo do teatro. Depois nós falamos do trovadorismo. Nós falamos de todo aquele momento trovadoresco em que Portugal ainda não tinha uma língua escrita. E então tudo era a arte, né, a música e a poesia caminhavam juntos. E elas caminhavam juntas, não é juntos, né? Elas caminhavam juntas, a música e a poesia. E elas é, eram feitas apenas por memória. E nós chamávamos de cantiga. Cantiga de amigo, cantiga de amor. Depois nós falamos do renascimento, aquele momento que foi meio que uma transição da época medieval já para a época moderna. Nesse período do Renascimento, nós tiramos aquela ideia trovadoresca de Deus no centro de tudo, teocentrismo, e entramos em uma outra época que foi o antropocentrismo, que era uma busca da perfeição, uma busca da clareza, uma busca da simetria. E nesse mundo renascentista, nós tivemos grandes artistas como Michelangelo, nós tivemos Leonardo da Vinci, nós tivemos o classicismo. Dentro do Renascimento, nós tivemos o movimento do humanismo e nós tivemos o movimento do classicismo. O humanismo pregava essa ideia mesmo, o humanismo, o humano, quer dizer, o ser humano é que é o centro de todas as coisas. No classicismo, e aí nós paramos para trabalhar um pouquinho do classicismo português, e nós falamos de Luís de Camões, com Os Lusíadas, que é da aula passada. Quem não assistiu, assista. Na aula de hoje, nós vamos falar da literatura de informação. Quando o Brasil realmente entra na brincadeira. É bem aqui, nesse tipo de ambiente, que o Brasil entra na brincadeira. Olha, a gente começa com essas lindas caravelas. Olha só, aqui elas estão melhores. Ó. As caravelas de Pedro Álvares de Cabral, Pero Álvares, né? Ixi, saiu tudo errado aqui hoje. Hoje está terrível. É o Pero, é o Pedro Álvares de Cabral. É porque tem o Pero Vaz de Caminha e aí a língua trava. O Pedro Cabral, então, Cabral chega aqui no Brasil com suas caravelas e aí começa o que a gente chama de literatura de informação. Essa imagem é simbólica, esse quadro é muito simbólico. Começa aqui a nossa aventura pela literatura. Tudo que nós falamos até agora não tem nada a ver com o Brasil. Trovadorismo não tem a ver com o Brasil. Renascentismo não aconteceu no Brasil porque a gente ainda não era um país como é hoje. As pessoas que viviam aqui tinham culturas diferentes, elas nem tinham uma língua escrita. Elas tinham uma arte, mas elas ainda não praticavam a pintura como a gente conhece. Mas tem muita arte legal dos índios, né, que é arte em cerâmica, cultura em cerâmica e outros tipos de manifestações, a dança, o folclore, os mitos. Tem muita coisa, só porque quando a gente trabalha a visão do europeu. E já guarda isso. A literatura de informação, embora ela durou mais ou menos um século aqui no Brasil, porque vai ser o século XVI todinho. Começa em 1500 com a chegada dessas caravelas e vai o século
todinho. Vai terminar mais ou menos em 1601. Então, de 1500 a 1601, nós vamos ter a chamada literatura de informação. E ela também é feita pela visão do europeu. Olha aqui mais uma ilustração. Essa ilustração também é famosa. É mais ou menos assim. Como que foi quando os índios viram aqueles navios chegando? Como que foi tudo isso? Aqui nós temos o que realmente importa. E essa parte eu pediria para vocês já anotarem. Anotem. Literatura de informação, ela se divide em 3 pilares. Ela é de informação, ou seja, não é literatura para você ler, para saber uma história. Ela tinha um objetivo claro, informar. Ela era uma literatura feita pelos viajantes. Os viajantes, muitos aventureiros vieram para o Brasil, porque, acreditem ou não, muita gente começou a pregar, a trazer a ideia de que o Brasil podia ser o paraíso mesmo. O paraíso que Deus escondeu de Adão e Eva. Porque pensa, nós vivíamos numa época medieval em que aí Deus era o centro de tudo. Nós acreditávamos em tudo que estava ali na Bíblia. A Bíblia era a palavra, tintim por tintim, a palavra de Deus. E lá dizia no Gênesis que Deus, quando Adão e Eva pecou, quando eles comeram o fruto proibido, eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos do paraíso. E depois dessa expulsão, onde Deus então colocou o Éden? Para onde foi o Éden? E aí, lembra que nas navegações, falei na aula passada um pouquinho, quando Camões canta, né, as viagens de Vasco da Gama, tinha aquele medo. Os portugueses morriam de medo do mar. O mar era perigoso. O mar poderia ter serpentes gigantes, monstros que engoliam navios. A terra poderia ser plana e você ir navegando e de repente cair num buraco sem fundo. Imagina se a terra fosse plana. Você vai navegando e de repente você cai. Então tudo isso passava pela cabeça desse pessoal. Quando ficou sabendo que tinha descoberto esse lugar, aqui, com frutas que na Europa nem se conhecia, animais, florestas intocadas praticamente, só adentradas pelos índios, mas manipuladas de uma forma muito gentil. Os índios tinham na floresta e nos animais como se eles fossem deuses. Então eles não destruíam, eles seriam incapazes de destruir. E os índios eram meio nômades ainda, eles ficavam numa região, aí quando eles já tinham pouca caça ali, eles iam para outra, mas o índio caçava só para comer. É uma caça diferente de nós, a cultura é muito diferente, porque nós somos capazes de matar um animal só por o prazer de matar. A gente faz a chamada temporada de caça e vai um monte de homens aí pro meio de uma floresta só para ver a quantidade de animais que a gente consegue matar. Só pelo prazer, é a caça esportiva. Índio não pratica caça esportiva. Era uma caça apenas para alimentação. Uma coisa bem natural mesmo. Então, muitos viajantes vieram para o Brasil para tentar provar que aqui realmente era o Éden. E a literatura de informação porque tinham as cartas. O primeiro texto escrito no Brasil é uma carta. É a carta de Pero Vaz de Caminha. Foi aquela confusão que eu fiz entre Pero e Pedro e o negócio não saía. O Pero Vaz de Caminha é considerado o primeiro homem que escreve um texto aqui. Ele não era brasileiro. Era português, claro, porque ele veio nas caravelas. Ele era o escrivão oficial. Era uma profissão mesmo, o cronista. Ele era o cronista oficial do navio do Cabral. Todo o navio, toda grande expedição como essa do Cabral, tinha um desses cronistas. Era um escritor profissional, ele era os olhos do rei, e tudo que ele escrevia o rei ia ler. Era como se ele montasse um diário minucioso, era uma pessoa de alta confiança do rei, que ia anotar pedacinho do que aconteceu nessa viagem, e isso depois seria entregue ao rei. Essa era a chamada literatura de informação. E vários escritores da época
renascentista, né, dessa época já clássica, vários deles fizeram carreira como escritor profissional, trabalhando para grandes reis e nessas aventuras loucas, e eles escrevendo, e chegava e o rei tinha um relatório completo do que aconteceu na viagem. E tudo mesmo. Tanto que nessa carta, que é muito famosa, ela hoje é uma peça de museu lá em Portugal. A carta de Pero Vaz de Caminha é como se fosse a certidão de nascimento do Brasil. Porque ali ele detalha tudo que ele consegue. Ele fala um pouquinho dos índios, e todas essas ideias aqui, ó, tudo isso, cadê? Voltando aqui, eu perdi tudo aqui agora. Ah, tá aqui. Todas essas ideias, ó, isso aqui tudo são visões que foram pintadas e ilustradas com base no que ele colocou na carta. Na carta ele colocou que os índios receberam dessa forma, que eles estavam todos nus, e aquilo já foi um choque muito grande, porque os europeus, vocês lembram, o tipo das roupas europeias, as mulheres europeias com aquelas roupas, né, todas com aquele dos pés à cabeça, não mostrava nem as mãos, e de repente esse povo nu, e um povo nu que chamou atenção, na carta está isso, chamou atenção de Caminha, que um povo nu, mas que não tinha vergonha de sua nudez, um povo nu, mas inocente da depravação do corpo, não era como um corpo em pecado, porque nós, ocidentais, nós temos até a ideia nós temos a ideia de que o corpo é um templo de pecado. O corpo é pecado. A nudez em público é considerado atentado ao pudor e é crime. Qualquer um de nós que saia na rua nu, nós vamos ser enquadrados. A polícia vai levar a gente. Ou a gente é louco, ou é um tarado. E os índios não têm. Na cultura deles isso não existe. Não existe esse pecado do corpo. O corpo não tem malícia no corpo. A nudez deles é uma nudez inocente, uma nudez sem malícia, uma nudez normal. E isso está na carta. Caminha chocou com isso. Ao mesmo tempo ele ficou encantado com a beleza da nudez das Índias. E então, primeiro é a literatura de informação. E foram várias cartas. Porque vieram outras depois vieram outros cronistas para o Brasil e fizeram relatórios minuciosos de que aqui já pudesse ter ouro, que aqui pudesse ser colonizado. A ideia da colônia começa a nascer com os relatos desses cronistas. Veio um e falou da fauna, da geografia, e detalhou os animais que ele viu aqui, os tipos de fruta. Veio outros e tentou detalhar o costume dos índios. E, claro, os viajantes vieram. Aí já são os diários. A literatura de informação são as cartas. A literatura dos viajantes são diários. Vários aventureiros vieram e eles faziam os famosos diários de viagem. E isso são documentos que existem hoje, principalmente na Europa, você encontra, falando dessas viagens ao Brasil. Diários minuciosos também do que eles encontraram aqui. O mais famoso, não tenho aqui, eu não anotei aqui, mas é o Hans Staden. Anote aí, anote do seu jeito e depois procure no Google. Tem o filme, tá, do Hans. Hans H-A-N-Z, Hans, e Staden, S mudo, S-T-A-D-E-N, Hans Staden. Esse aventureiro, ele é o mais conhecido porque virou filme. Fizeram um filme sobre ele, ele veio para o Brasil, para toda essa aventura muito louca, para conhecer, para saber se aqui realmente era o paraíso. E aqui nós tínhamos dois grupos de índios. Não tinha só os tupiniquins ali que receberam os portugueses. Não eram só esses aqui, ó. Esses índios aqui que receberam os portugueses são os tupiniquins, que são os nossos descendentes. Nós, brasileiros, somos descendentes dos tupiniquins, claro, misturado com sangue de europeu e sangue de negro. Nós somos essa mistura, mas os índios que deram base para a nossa genética são os tupiniquins. E aqui tinha outro tronco muito forte indígena, que eram os tupinambás, que eram inimigos declarados aqui, viviam em pé de guerra com os tupiniquins. E aí os tupinambás eram aqueles índios que praticavam o canibalismo, né? Praticavam o ato de devorar a carne humana, o ato de devoração de carne humana. Então, quando eles pegavam um viajante desse, um aventureiro, opa, vai pra panela. Hoje sim vai ter uma refeição legal. E o Hans Staden,
ele veio nessa aventura e adivinha, claro que ele não caiu do lado tupiniquim e ele caiu nos braços dos tupinambás. Ele foi aprisionado pelos tupinambás. No diário dele ele diz que ele foi engordado para uma grande cerimônia. Ah, mas é claro, Cláudio, mas ele sobreviveu? Sobreviveu, né? Porque ele contou, ele fez o diário. E aí a gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto é mentira. Mas ele fala que com a inteligência dele, ele conseguiu dar o nó ali nesses índios e acabou escapando a pouco, quase que ele morre. Mas ele detalha direitinho como um pouco dos costumes dos tupinambás. E o filme ficou muito interessante. Tem o filme e o filme chama Hans Staden mesmo. Ficou muito interessante. Quem puder depois assista, mas para entender um pouco. E por outro, tem a literatura sobre o Brasil. Tem a literatura para informar o rei de Portugal, tem a literatura dos diários dos viajantes e tem literatura sobre o Brasil. Que aí é aquelas outras cartas que eu falei, que vão falar da fauna, que vão falar da flora, que vão falar da geografia, que vão falar de toda a costa brasileira. E tem uma que não está aqui, mas vocês podem anotar, que é a literatura para catequizar os índios. A gente queria catequizar os índios. Então, anota isso aqui também. Ó, não eram propriamente dito literatura, porque não era propriamente dito textos literários. Eles escreviam, mas era uma coisa meio utilitária. Então, os viajantes, que eu já falei, os cronistas de ofício, Pero Vaz de Caminha e outro, Pero Magalhães Gândavo, teve o Magalhães Gândavo também, e os missionários. O missionário mais famoso é o Anchieta. Aqui nós temos alguns desses autores, o Hans Staden, que eu falei, ele fez, o Hans fez duas, não foi só uma. Eu havia dito, né, que ele fez viagens, ele conseguiu fazer duas. E uma aventura muito interessante do Hans Staden. Tem o Jean de Levis, ele escreveu a Viagem sobre a Terra. Teve o Gabriel Soares, teve o Pero Magalhães Gândavo e o Pero Lopes de Souza e o Pero Vaz de Caminha, que é a carta, que é a mais famosa de todos. E missionários, teve o Anchieta. Missionários são o quê? São os índios, são os índios. Não são os índios. Os missionários são os padres. Os padres que vieram, a famosa Companhia de Jesus, os jesuítas. E esses padres vieram com a seguinte missão, por isso que são missionários, com a missão de catequizar nossos índios, transformar nossos índios e aqui está, eles vieram, faziam teatro para os índios, faziam um monte de coisas, faziam joguinhos e tentavam encantar os índios, porque eles acreditavam que os índios pudessem se tornar cristãos. Até hoje a gente não conseguiu fazer os índios brasileiros virarem cristãos, mas já tem 500 anos que a gente tenta fazer os índios virarem evangélicos, católicos, mas tem poucos índios convertidos ainda. É difícil converter os índios. Os índios têm um tipo de cultura muito difícil. Vocês acreditam que não foi nem possível escravizar os índios? Lá na frente, né, quando a gente trouxe escravos africanos para o Brasil e a gente trabalhou com o trabalho escravo aqui no Brasil, veio a ideia, falou, vamos escravizar esses índios, olha o tanto aí, cara, tá cheio de índios, tem mais de 15 mil índios, vamos botar esse povo para trabalhar. Mas os índios, não dá para escravizar índio. Índio é muito difícil, a cultura deles é muito rígida. Vocês acreditam que teve índio que pulou de penhasco, eles preferiam morrer. Suicídio coletivo, quando você ia perseguindo para capturar, depois que você capturava um, os outros se matavam. Eles pulavam de serras, de longos penhascos. Por quê? Porque é um povo muito livre. Não dá para pegar um povo livre, esse povo que vive em harmonia com a natureza. Como eu disse, nem vergonha da nudez eles têm. É uma liberdade total. Liberdade mesmo. E aí você aprisionar, eles suicidavam. Não deu. E aí as tentativas de escravizar o índio não deu certo. E de catequizar também. Mas esses jesuítas vieram. E foi engraçado, porque o Anchieta é o mais famosinho. O Anchieta foi o mais famoso de todos. E ele era escritor, né? Ele escrevia poesia, ele fazia teatro para trabalhar a Bíblia. E ele se apaixonou pelos índios, de certa forma. Ele veio para catequizar e ele foi
num jeito legal de falar, ele foi catequizado pelos índios. Até a língua. Ele fez a primeira, ele fez a gramática, não é a primeira, ele fez a gramática da língua tupi, que era a língua que os índios tupiniquins, ó, tupiniquins falavam tupi. E ele fez a gramática, ele conseguiu estudar o idioma dos índios, transformou isso em gramática. Só curiosidade, lá em São Paulo hoje, São Paulo foi a região, né, a região sudeste, foi a região que mais falou tupi. Lembrando, gente, o tupi é uma língua tão importante para o Brasil, mas tão importante, que nos primeiros quase 300 anos do Brasil, quando eu falo isso, os alunos assustam, porque todo mundo tem aquela ideia que nós temos 500 e tantos anos, ó, se veio em 1500, ó, então nós temos 520 anos já, né, de português no Brasil, mas não tem. O português no Brasil é nos últimos 200 e poucos anos, é que a gente pegou firme e realmente implantou o português. Mas nos primeiros 300 anos, a língua mais falada no Brasil era o tupi. E tinha a gramática do tupi, tinha tudo. O Brasil teve tudo para ter. Só porque. Por que a escolha do português então, Cláudio, se nós falávamos tupi? Porque o português é uma língua mais poderosa. O português é uma língua mais cultural. É uma língua falada em 8 países. É uma das línguas mais poderosas do mundo culturalmente. Tem obras como os Lusíadas, tem grandes obras da humanidade. Só para vocês terem uma ideia, ó, tem escritor. Semana passada publicaram um livro do Machado de Assis, né? Do Machado de Assis nos Estados Unidos, e ele está entre os livros mais vendidos da Amazon. Então a literatura em língua portuguesa ela é muito poderosa. O português, a gente aqui que é brasileiro, não dá muito valor às vezes ao nosso idioma, mas está entre os 4 idiomas mais poderosos do mundo. Perde para o mandarim, perde para o inglês, perde para o espanhol, mas é a 4ª língua culturalmente e politicamente mais forte do mundo. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Então, e é por isso que a escolha que o Brasil fez pelo português acabou que na hora de escolher a gente não tinha como optar por falar, até porque a gente saiu de recém-colônia, quando o Marquês de Pombal, que foi a figura política talvez mais contundente de Portugal, e o Marquês de Pombal impôs um decreto obrigando todo mundo no Brasil a falar e estudar o português, passou a ser proibido utilizar o tupi. E é por isso que eu disse que foi mais ou menos 300 anos de língua tupi. Naturalmente, ela ficou mais forte que o português aqui. E ela foi culturalmente, durante esses 300 anos, tomando conta. Claro, mas por que isso aconteceu? Isso é explicado também aqui no quientismo. Pode chamar essa fase de 1500 a 1600, gente, tanto de quientismo quanto de literatura de informação. E é justamente nessa fase que acontece essa fusão do europeu com o índio. Pensa o seguinte, essas caravelas que vieram, né, esse monte de caravela, elas não vieram para cá, elas não vieram, ó, com mulheres. Não, os navegantes, os aventureiros que vinham não traziam suas mulheres. Todos esses navios, durante esses primeiros 100 anos que vieram para cá, trouxeram homens. E vieram homens, e vieram mais homens. Claro, mas por que não trazia mulheres? Porque não era uma aventura considerada, naquele contexto, para mulheres. Era uma viagem de mais de 40 dias de navio. Poucos navios chegavam onde tinha de chegar. Era um ambiente muito nojento. Você vê que dava peste ali, os navios eram cheios de rato, às vezes. A peste negra foi justamente porque essa quantidade de ratos misturado em água, rato morto dentro da água ali, dos navios. E acabou contaminando e surgindo essa doença chamada peste negra. Então, não era comum vir mulheres. Então, nesses primeiros momentos, quem veio para cá, claro, foram os homens. Homens e homens e homens e homens vindo. E claro, até para se aproximar melhor dos índios, foram feitos casamentos. Os primeiros casamentos no Brasil, durante esse período quientista, durante esse período da informação, foram casamentos de europeus com índios. Estou falando desses dois povos, da fusão deles. Casamentos entre os europeus, homens europeus e mulheres indígenas. E desses casamentos, claro, surgiram as crianças, os primeiros brasileirinhos.
Eu considero os primeiros brasileirinhos, porque os índios que moravam aqui não tinham consciência de que isso aqui era um país. Eles moravam aqui simplesmente, viviam livres, com essa terra toda para eles. Quando nasceu então os primeiros seres dessas fusões de índios com europeus, esses eram os brasileiros. Até porque eles, pessoas que foram crescendo, e brasileiro por quê? Tem que saber esse nome também. Brasileiro pelo pau-brasil. Nós éramos carregadores de navios. Esses primeiros serizinhos que nasceram, eles já tinham, né, filhos do europeu, filhos de índio, mas eles tinham que sobreviver, já começaram a ter uma noção, porque aprendiam um pouco com os pais, a noção disso, né, de produzir, de receber, de ter um dinheiro. E esses brasileiros, por que brasileiros? Porque eles carregavam navios de pau-brasil. A madeira mais cobiçada na Europa, uma madeira vermelha que dava para fazer tintura, que dava para fazer um monte de coisa com ela, fazer móveis, e o pau-brasil passou a ser uma espécie de ouro, o ouro vermelho. E então, nós éramos brasileiros porque enchíamos os navios dessas madeiras. E a maioria de nós era nascido dessa fusão de europeu com índio. Europeu com índio. Mas, Cláudio, brasileiro então é uma metonímia? É uma metonímia. Nós pegamos o nome de uma profissão e transformamos num adjetivo pátrio depois. Brasileiro é uma metonímia. Muito bem, vocês lembraram aí das figuras de linguagem que nós estudamos. E agora vamos continuar então. Embora essas crianças nasceram da fusão de um europeu com uma mulher indígena, esses homens não ficavam com essas crianças no colo. Eles não ficavam com elas ali a tiracolo para ensinar o idioma para elas. Até porque não era muito motivo de orgulho para eles. O português, gente, eles eram de uma... Como que eu posso dizer? Eles tinham um conceito de bastardo. Quando não era um casamento feito daquele jeito que eles faziam na Europa, esse filho não era considerado legítimo. Então muitos negavam esses filhos. Tinham esses filhos com as mulheres tupiniquins aqui, mas eles negavam esses filhos, porque para eles ali era um bastardinho. E esse menino então cresceu na tribo. Ele não era totalmente índio, porque ele já tinha os traços de mistura europeia ali, ele era pardo, né? É um menino pardo. O que é um pardo? Um pardo é como eu, uma pessoa que tem uma mistura, que tem sangue de várias raças, ele é pardo. Ou eu sou índio, ou eu sou europeu, ou eu sou negro. Agora, quando você tem mistura de sangue, você é pardo. Pardo não é cor de pele. Pardo é a mistura genética. Então, essas crianças começaram a nascer, essas criancinhas pardas. E essas crianças, então, cresciam com as mães. E claro que elas iam aprender a língua das mães. Eu estou dizendo tudo isso só para vocês entenderem que é por isso que não se falava português praticamente no Brasil. Os europeus falavam português, esses poucos que vieram, mas eram poucos. Os que foram nascendo aqui durante esses 100 anos falavam a língua tupi. Só que eles falavam a língua tupi que não era o tupi também original, porque eles aprendiam uma ou outra palavra também com os pais. Trabalhavam ali com eles às vezes e foi aprendendo uma ou outra palavra também com os pais. A gente chamava de língua geral. Era um tupi, mas um tupi já adaptado dentro da variação linguística. Lembra a variação linguística? A variação linguística, então, ela aconteceu também no tupi, porque fez ele absorver algumas palavras de língua portuguesa, um jeito, às vezes, de pronunciar o português se misturou ali ao jeito de fazer o tupi. Ué, Cláudio, mas então é por isso que todas as árvores do Brasil, as cidades, a geografia toda, os rios, tudo tem, as frutas, é por isso que tudo tem nome tupi? É por isso que tudo tem nome tupi. Porque nos primeiros quase 300 anos do Brasil, a gente praticamente não falou o português. Inclusive teve uma regra. A regra foi o seguinte: não vamos modificar nenhum nome. Tudo que o índio deu nome já está dado. Tudo que o índio falou está falado. Tem até essa frasezinha, né? Tudo que o índio falou está falado. Tudo que o índio nomeou está nomeado. Então, tudo que já tinha nome continuou com o nome. A gente só perguntava. A gente perguntava para o índio, como é que chama essa árvore aqui? Ele falava, opa, esse aqui é o jatobá. Ah, jatobá. E a gente pronunciava ali meio do nosso jeito. E a gente foi aprendendo, então. E durante quase 300 anos foi essa língua, a língua brasileira. Essas crianças não aprenderam o português, essas crianças continuaram falando tupi. Aí, de repente, chega o Marquês de Pombal, claro,
e impõe o português como oficial. Bom, basicamente é isso, gente. Nossa aula, ela gira em torno disso, né? E só para fechar aqui mais um pouquinho do Anchieta, ó, ele chegou, o Anchieta é importante para nós, ele chegou aqui ele chegou aqui em por volta de 1553. Ele fundou, teoricamente, ele fundou a primeira escola, o primeiro colégio brasileiro. Eu acho interessante falar do Anchieta por isso. Ele fundou a primeira escola, que foi esse colégio aqui, ó, que é considerado hoje o lugar onde também foi fundado São Paulo, é um dos fundadores também de São Paulo. Ele escreveu poemas, ele escreveu hinos, era um homem realmente com inteligência magnífica. Foi uma bênção realmente esse homem pisar aqui no Brasil. E ele fez, como eu disse, a primeira gramática do Tupi. Que ele estudou muito o povo tupiniquim, que é os nossos índios descendentes, e ele fez a primeira gramática do Tupi, e ele tentou de todas as formas que ele conseguiu, inclusive ele lutou pelos índios, lutou muito por eles, aquela coisa que eu falei de tentar escravizar o índio, ele foi muito contra. Ele veio catequizar e ele foi catequizado, ele se apaixonou pelo índio. E o texto mais famoso dele, só para fechar a nossa aula, teoricamente é esse poema aqui, esse quadro é muito famoso, ele fazendo o magnífico poema dele, Na Areia. Você nunca vai ler, porque tudo que vai na areia, a onda leva. Mas é isso, o poema Na Areia é o poema mais famoso do Anchieta. E nossa aula foi essa, espero que você tenha aprendido, tenha gostado um pouquinho da literatura de informação, período que vai de 1500 até 1600, século XVI todinho. Não era uma literatura brasileira, era uma literatura sobre o Brasil. Isso é muito importante. Não tinha brasileiros escrevendo nesse momento, mas era uma literatura sobre o Brasil. Era fazendo realmente os primeiros traços, a sementinha da cultura brasileira nascendo, o brasileiro nascendo, e a gente começando a jogar esse jogo bonito, que é o jogo da arte, o jogo da literatura. Dúvidas? Manda para mim, maior carinho em responder.